Hoje eu li um artigo referente a tentativas de perda de peso por mulheres, né? Era um artigo que ele fez uma pesquisa sobre americanas, né? E a cada 7 tentativas de emagrecimento, 6 falhas aconteciam. Então você tinha mais ou menos 86% de índice de falha em perda de peso e manutenção desse peso, né? Porque você até perdia esse peso no início, mas depois você ganhava de volta. E isso se deve por conta de falta de algumas habilidades, de algumas coisas fundamentais que eu acho que as mulheres que conseguem emagrecer devem ter, né? Obviamente você não precisa ter todas, mas você tem que desenvolver isso se você quiser finalmente conseguir perder peso, né? Muito além de um treino certo, de uma dieta certa, você tem que ter essas características. Vou passar por cada uma delas e dizer por que que é importante e por que que eu observei que as minhas alunas que têm resultado têm essas características, certo? Então, vamos lá. Primeiro, hábito de praticar exercício. O exercício ele ajuda você a ganhar massa muscular, acelerar seu metabolismo e gastar gordura de uma maneira facilitada. Quando eu digo facilitada, eu quero dizer que o seu corpo se torna muito mais eficiente em lidar com as besteiras que você come, mas não só isso. Ser mais saudável, fazer mais força, mais disposição. E com tudo isso junto, você tem menos preguiça e consegue treinar de maneira mais eficiente. Então, na realidade, é um ciclo virtuoso que você tem quando você faz atividade física, né? Então, pessoas de sucesso, não só no emagrecimento, mas grandes empresários, todos eles entendem a importância de prática de atividade física. Então, não é que você precisa ser uma pessoa mega bitolada e treinar todos os dias durante muito tempo. Nada disso. Na verdade, você percebe que tem multimilionários e tal, que eles treinam muito pouco, eles treinam 30 minutos por dia. Às vezes eles escolhem uma modalidade, fazem a modalidade que não necessariamente é uma musculação, mas alguma atividade física que eles fazem, que eles gostam de fazer e mantêm se fazendo para a saúde mental e para a saúde física. Então, se você quiser emagrecer, eu recomendo fortemente que você faça exercício. É muito mais fácil emagrecer fazendo exercício do que não fazendo exercício, né? Não tem motivo para você não fazer, mesmo que seja um pouquinho por dia, certo? Então, faça exercício se você quiser ter sucesso aí no seu emagrecimento. Segundo, boas escolhas alimentares. Boas escolhas alimentares estão relacionadas com todo tipo de escolha alimentar que você tem. Eu costumo dizer e costumam falar por aí que 70% do seu resultado de emagrecimento vem da sua dieta. E é verdade. Por quê? Você come muito mais do que você se exercita, né? Dizem que 70% vem da alimentação e 30% vem do exercício. E vem uma boa parte da alimentação, né? Essa porcentagem meio que o pessoal inventou, faz até sentido, mas não tem nada que comprove que alguma porcentagem. Só que você come e você tem muito mais contato com comida do que propriamente com exercício. Então, você come, no mínimo, uma pessoa normal, né? 3 vezes por dia, né? Então você faz um café da manhã, um almoço, um jantar, por exemplo. Algumas pessoas colocam lanche, algumas pessoas fazem jejum, mas no contexto geral, fazer essas boas escolhas alimentares vai te ajudar a chegar muito melhor no seu objetivo. E muitas vezes as dietas não costumam funcionar porque as pessoas se sentem presas nessas dietas, né? Então você tem um plano alimentar aonde você tem que comer no café da manhã, sei lá, pão com ovo e fruta, né? Só que a pessoa se vê presa nisso e fazendo isso todos os dias durante um mês, sem saber substituir, sem saber escolher alimentos diferentes, porque ela simplesmente está seguindo o plano. E eu acredito fortemente que se você quer manter a sua dieta, quer manter se comendo coisas saudáveis, você precisa entender todo o contexto do que é uma comida saudável, né? Então, entender que fast foods são calóricos, frituras são calóricas, legumes são bons, frutas são boas. Então, ter essa separação de alimentos que são bons e ruins vai te ajudar nesse aspecto, tá? Lembrando que em uma dieta saudável você pode escolher tanto alimentos bons quanto alimentos ruins. O que vai determinar
se isso vai te ajudar ou não é a quantidade, né? Então, às vezes você quer comer uma besteirinha, um pedaço de bolo, e você entende que o pedaço de bolo ele é super calórico, ele não te ajuda no seu emagrecimento. Só que às vezes você está numa festa, por exemplo, onde você pode sim aproveitar o pedaço de bolo. Só que você vai comer com moderação, você vai comer 3, 4, 5 pedaços de bolo grandões que vão ter muitas calorias. Então, saber fazer essas escolhas, entender o que é calórico, o que não é, e o que você pode comer mais e você não pode, muda o seu jogo no emagrecimento. Porque você não fica mais preso a uma dieta 100% regrada e presa, parada com os mesmos alimentos. Você tem opções de troca. E isso geralmente, esse feeling e esse conhecimento, ele vai começando a aflorar nas pessoas que começam a fazer dieta, né? Geralmente você passa por essa fase. A minha fase de aprender a fazer dieta foi a seguinte: eu comecei fazendo a dieta flexível, que ela é uma dieta quantitativa, né? Então eu conto a quantidade dos alimentos, calorias, proteínas, carboidratos, gordura, conto tudo isso, e dentro disso eu escolho os alimentos que eu quiser, né? E aí eu fui fazendo essa dieta e entendendo, jogando no aplicativo quantas calorias tinha cada coisa, pesando os alimentos, e fui entendendo, ó, esse é mais calórico, esse não é, tal. Só que a partir do momento que eu entendi as limitações da dieta flexível, eu já achei que não valia mais tanto a pena utilizar o flexível. Por quê? Quais são as limitações dela? Ela transforma basicamente alimentos em números. E quando a gente estuda a nutrição de uma maneira mais aprofundada, a gente começa a entender que existem alimentos que, por mais que sejam calóricos, eles são saudáveis, como por exemplo as gorduras boas, né? Azeite, oleaginosas, abacate, ajudam muito o nosso corpo no funcionamento dele, né? Então eu preciso de gorduras boas para organizar os meus hormônios, melhorar meu colesterol, ter uma série de coisas benéficas para minha saúde. Então, por mais que seja calórico, é interessante que eu tenha na dieta, até numa dieta de emagrecimento, por exemplo. E eu começo a entender então que tem alimentos que são bons, alimentos que são ruins, calorias não são tudo, e a partir disso eu começo a fazer uma dieta melhor. Esse foi o jeito que eu fiz. E eu recomendo que se você quiser entender um pouquinho mais sobre macronutrientes, calorias, tal, eu já tenho vários vídeos aqui no canal, você pode dar uma olhada, mas eu vou deixar aqui embaixo um link do Vini Macros, que ele é um agente GPT que eu fiz, que ele calcula para você quantas calorias você tem que comer por dia, proteína, carboidrato e gordura, tá? Ele é um primeiro passo para você começar a fazer uma dieta de qualidade. E aí, sabendo essa quantidade certa, você vai determinando o que você vai comer ou não. E aí depois você vem com a qualidade. Eu acho que começar com a quantidade é uma maneira boa de você aprender. Depois você ir para a qualidade, de repente é uma coisa melhor, né, do que começar pela qualidade e depois pela quantidade. Claro que uma dieta boa você vai precisar dos dois, certo? E qualidade, a gente já tem meio que algo intuitivo falando da qualidade, né? Então, eu sei, por exemplo, que um hambúrguer é bom. Eu sei que o hambúrguer é ruim. Por exemplo, o hambúrguer artesanal, ele é melhor do que um hambúrguer cheio de aditivos, por exemplo. Só que tem muitas pessoas que extrapolam isso, e esse que é o problema de você começar se preocupando com a qualidade. Porque nem tudo que você ouve na internet é legal de você ouvir, porque tem muita gente falando mal e bem sobre coisas que não tem nada a ver, né? Por exemplo, tem gente que fala que leite é inflamatório, tem gente que fala que leite é bom. E qual que tá certo? A gente vai pela ciência. E pela ciência, o leite ele só é inflamatório, só faz mal para quem tem alergia e intolerância, que não é todo mundo. Então, você pegar isso e porque uma pessoa era intolerante e tirou o leite e começou a emagrecer, começou a ter resultado, você tirar de todas as pessoas simplesmente porque de uma pessoa deu certo, é uma besteira tremenda. É a mesma coisa a gente fala que um remédio deu certo para uma pessoa e você começar a utilizar para todo mundo. Como está sendo o caso de bariátricas, como está sendo o caso de Monjaro, como está sendo o caso de Ozempic. Eles estão jogando para todo mundo, sendo que, na verdade, não deveria ser liberado para todo mundo. Tem um caso específico que você utiliza, né? Então, você precisa começar a entender isso também para não ser enganado. Então, essas boas escolhas alimentares que você faz, você precisa
começar a tentar fazer dieta para entender e começar a aprender sobre isso. É mais fácil quando você está fazendo na prática e você vai buscando um pouquinho de informação todos os dias, tá? E é importante você seguir boas referências, porque você vai encontrar um monte de gente falando besteira por aí, tá? Então sempre busque fontes que são é, fontes confiáveis, né? Artigos científicos. Ah, Vini, mas eu não quero ver artigo científico. Beleza, então segue alguém que fala alguma coisa científica. Quando uma pessoa fala muito bem ou muito mal de alguma coisa que é para todo mundo, algo do tipo, geralmente desconfie, né? Aí, a pessoa ela tem que, quando você bate um papo com ela tem que falar para você e o que ela pensa, tal, mas você tem que entender também que cada caso é um caso, né? Então, não adianta você extrapolar para todo mundo, certo? Mesma coisa refrigerante, né? A gente sabe que refrigerante não faz bem. E aí você vê um monte de nutricionista falando pra você tomar refrigerante zero que não tem problema nenhum. E refrigerante zero, de certa forma, ele pode ser utilizado para você que tem vontade de tomar suco, alguma coisa doce junto, porque saindo do refrigerante indo para o zero, ele já te ajuda a ter um resultado, mas você também não pode achar que o refrigerante zero é saudável, são coisas totalmente diferentes, né? Então, para quem será que eu uso? Será que eu não uso? Será que tá tudo bem? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E quanto mais você faz dieta, mais você estuda sobre, você vai aprendendo a fazer essas boas escolhas alimentares. E nada como ter um acompanhamento de um nutricionista que você confie para realmente tirar suas dúvidas e ele te explicar isso que eu tô te falando, de acordo com as suas dúvidas que forem surgindo. Então, eu sempre digo para você ter realmente um acompanhamento que você vai ter resultado muito mais rápido, né? Isso é fato. Vamos lá, outra habilidade muito importante que você precisa ter é uma habilidade de cair rápido e levantar mais rápido ainda. O que eu quero dizer com isso? Quando você está no processo de emagrecimento, você vai cair, você vai sair da dieta, você vai errar, você vai comer a mais, você vai comer coisas fora da dieta, você não vai comer a refeição que você estava pretendendo, mesmo tendo ela em casa, vai pedir delivery, vai acontecer. Só que quando acontecer, não adianta você entrar naquele espiral de minha vida é um fracasso, já que eu errei aqui, eu vou errar o resto e avacalhar tudo. Não. Não é porque você sujou o seu sapato de lama que você vai se deitar na lama e rolar, sujando toda a sua roupa. Entende? São coisas diferentes. Então, a capacidade de errar e voltar para o planejamento é uma capacidade que uma pessoa que quer emagrecer precisa ter. É fundamental. Essa daqui é uma das mais importantes, né? Porque você erra, você aprende com o erro e aí você vai e volta sem errar mais aquele erro que você fez anteriormente, né? Então, aprendi com o erro, vou buscar um erro novo para continuar aprendendo, porque aquele velho erro eu já não cometo mais, né? Então, esse fato de ir melhorando, ir aprendendo com seus erros é fundamental e você só consegue fazer isso na prática, né? Aqui eu tô te falando o que eu vejo tal, mas nessa aula aqui, simplesmente se você não aplicar o que eu estou te falando aqui, você não vai conseguir melhorar nada. Então você precisa aplicar, certo? Aplica que você vai ter resultado. Ter opinião forte. Quando eu falo ter opinião forte, a gente tem que entender que a maioria das pessoas já está com sobrepeso. A maioria das pessoas já tem mais facilidade de ter mais peso do que as outras pessoas têm facilidade de serem magras. Então a gente já tá. As pessoas magras já são minoria. Por ser minoria, você vai ter mais pessoas tentando te trazer para o lado de não fazer dieta, de ser sedentário, de bitolado, de ser, te chamar de bitolado, falar para você beber, falar para você fumar. Vai ter um monte de gente te trazendo para esse lado. Se você não tiver uma opinião forte, você não vai conseguir se manter magro. Você vai continuar caindo em tentação, você vai continuar ouvindo essas pessoas que falam que você é bitolado. Hoje pode. Então, você tem que ter uma opinião forte e saber dizer não. Essa é uma característica fundamental, principalmente com relação a marido, mulher, que é uma pessoa que às vezes ela tem uma forte influência sobre você e que ela nem sempre vai querer fazer dieta, treinar como você. Então,
é uma pessoa com grande potencial de querer fazer uma refeição livre, querer pedir uma pizza, querer sair da dieta e te empurrar junto com ela. Então, se você não tiver uma opinião forte, você vai ter dificuldade com isso. Isso não significa que você precisa abrir mão do que você gosta de comer ou de fazer sua refeição livre. Mas ter a moderação é uma coisa que você tem que desenvolver também. Você pode fazer, só que você tem que ser moderado. E apesar das pessoas insistirem em você, ah, não, hoje pode, você tem que ter a tua opinião forte, porque senão você se deixa levar e já era. Ninguém está preocupado com a sua dieta tanto quanto você. Então você precisa ser forte nesse aspecto e ter uma opinião forte. Beleza? Outra coisa, mudar o ambiente ou mudar de ambiente. Tem a ver com o que eu acabei de falar, né? Então, se você é a mulher do seu lar e você faz as compras no mercado, você cozinha, por exemplo, que é o mais comum até hoje, você tem o poder de mudar a alimentação da sua casa. Você tem o poder de colocar todo mundo de dieta. Quem não quiser fazer dieta, no caso, aprende a cozinhar, por exemplo. Porque você pode fazer a dieta saudável e você escolhe os temperos, você escolhe se você faz com óleo ou não, você escolhe uma série de coisas que pode ajudar a levar a sua casa para um ambiente mais saudável ou não, para um ambiente de mais dieta ou não. Você não pode obrigar ninguém, por exemplo, a comer o que você faz, obviamente. Mas você pode comer o que você faz. E se a pessoa não quiser comer o que você faz, ela vai aprender a cozinhar ela mesma. Por exemplo, é óbvio que eu estou falando, mas cada dinâmica de casa é diferente, né? Às vezes seu marido trabalha o dia inteiro, por exemplo, e você é responsável por cozinhar. Ou ao contrário, né? Quando, por exemplo, um marido cozinha e ele não quer fazer dieta, ele não quer fazer uma dieta saudável para você comer, você vai ter problema. Por quê? Porque alguém tem que cozinhar. Pode ser você, né? Pode ser alguém, você mandar alguém, uma cozinheira, algo do tipo. Mas o fato é, o ambiente ele influencia demais. Então, se você está num ambiente que as pessoas não fazem dieta, você vai ter mais dificuldade. É mais fácil se tornar uma pessoa vegana, se você gosta de carne, tá? Uma pessoa vegana convivendo com veganos ou convivendo com pessoas que fazem churrasco todos os dias. Se você gosta de carne, vai ser mais difícil com pessoas fazendo churrasco todos os dias. Quer dizer que é impossível? Não. Mas você vai ter que gastar uma energia muito maior para conseguir chegar no seu resultado. Né? Assim como tudo que eu estou te falando aqui. Nada disso que eu estou te falando é obrigatório. Tem pessoas que conseguem emagrecer sem ter tudo isso que eu estou falando. Só que elas gastam uma energia muito maior. Né? E eu vejo que as pessoas não começam assim, mas elas se tornam assim ao longo do caminho. Né? Elas vão desenvolvendo uma opinião forte. Elas vão aprendendo a cair rápido e levantar mais rápido ainda. Elas vão aprendendo a fazer boas escolhas alimentares. Elas vão criando o hábito de praticar exercício. Então isso é importante de você ter também. E eu sempre indico para você ter um ambiente realmente fitness para você se espelhar. Que seja academia, que seja o seu grupo de crossfit, que seja, sei lá, algum amigo da tua roda que tá fora da casinha, tá correndo, tá sendo fitness. Porque geralmente, se a gente tem um grupinho que ninguém é e alguém começou, a pessoa já é julgada. Então, de repente, você se junta com ela, troca ideia, troca figurinha, porque vocês estão alinhados buscando a mesma coisa. Enquanto os outros amigos, de repente, estão buscando encher a cara, estão buscando balada. E às vezes não é a sua hora mais, porque você tomou a decisão de você emagrecer, de você mudar de vida, de você amadurecer, né? Eu acredito fortemente que o amadurecimento tem a ver com a gente largar as drogas, por exemplo, bebida, porque fazem mal, simplesmente, né? Já não faz sentido mais, né? Ah, quando eu sou jovem e tal, beleza, mas você tem mais de 30 anos, você ainda tá bebendo, bebe pra caramba. Eu não sei, pra mim já tá na hora de amadurecer, né? Ah, de repente, começar a praticar uma atividade física, coisa de pessoas maduras, que querem cuidar da saúde, que querem ter uma velhice bacana. Juntar dinheiro, parar de gastar com besteira, também é algo que uma pessoa que está querendo evoluir na vida precisa começar a prestar atenção. Relacionamento. Vai sair com uma pessoa diferente todo fim de semana, né? Vai procurar no Tinder um monte de gente, ou você está buscando algo que seja mais sério. Claro que o relacionamento, dentre os que eu falei, é uma coisa que não depende só de você, são duas pessoas. Mas o ponto é,
Quando você está amadurecendo, você busca coisas diferentes, né? E mudar de ambiente pode te ajudar nessa questão aí, ou te atrapalhar se o seu ambiente for ruim. Então escolha um ambiente adequado de acordo com o que você está buscando. Buscar melhorar sempre. Então, tudo isso que eu estou falando é um aperfeiçoamento mesmo. É buscar seguir a direção certa e buscar sempre melhorar em todos esses aspectos que eu falei para você. Então, uma pessoa que quer emagrecer, ela tem que buscar e melhorar todas as vezes, né? Uma coisinha por dia, melhorar um pouquinho todo dia, buscar novas informações, tá com dificuldade em alguma parte da dieta, buscar informações sobre, buscar novas maneiras de solucionar um problema que você tem. Que nem você está com um problema de organização do fim de semana. O que você pode fazer? Você pode buscar novas soluções. Então, não consigo comer bem no fim de semana. O que está acontecendo? Você está saindo da dieta no fim de semana porque está pedindo delivery? O que você pode fazer para melhorar isso? Né, uma coisa que eu costumo falar é sempre para a gente tentar tornar o fácil difícil e o difícil fácil. Então, no caso, por exemplo, de eu estar pedindo muito delivery e eu não quero mais isso, como que eu posso fazer? Eu posso dificultar o meu acesso ao delivery. Como? Deletando o aplicativo, por exemplo. Então, se eu quiser pedir alguma coisa, eu vou precisar baixar de novo o aplicativo. É uma camada a mais que eu tenho para dificultar esse hábito, né? Enquanto que se eu, por exemplo, quero começar a treinar de manhã e eu tenho preguiça de levantar da cama, o que eu posso fazer? Eu posso, preguiça de sair de casa, né, no caso. Eu posso combinar de dormir com a roupa da academia. Já é uma etapa a menos de levantar e me trocar. Agora eu só preciso levantar e ir, né? Ou eu posso, de repente, traçar uma outra estratégia que vai facilitar meu trabalho. Por exemplo, já deixar a mala do trabalho pronta. Se eu vou para a academia, eu vou direto para o trabalho. Então eu facilito o que é mais difícil e eu dificulto o que é mais fácil. Dessa maneira eu consigo ir trocando e ajudando a tirar hábitos ruins e transformar em hábitos bons, certo? E outra coisa é o autocontrole. Então ter autocontrole em termos de praticamente tudo, né? Agir por emoção demonstra imaturidade emocional. E a imaturidade emocional, para a dieta principalmente, é uma coisa que não dá certo. Por quê? Você vai descontar na comida. Você vai descontar várias coisas, vários sentimentos, tédio, estresse, tristeza. Tudo isso, geralmente, as pessoas descontam na comida. Ou alguma parte disso na comida. Você pode reparar, quando você está entediado, dá vontade de quê? De comer alguma coisa. Ou quando você está triste, você vai comer alguma coisa para te ficar um pouco mais feliz. Se você faz isso durante a vida, o seu corpo, a sua mente já acostumou a fazer isso. E você tem que desconstruir esse hábito. Muitas pessoas também acabam descontando, vão comer uma barra de chocolate, elas, em vez de comer 2 quadradinhos, comem a barra inteira. Então, esse descontrole acaba atrapalhando você a ter resultados. E as pessoas que têm resultados, elas têm um bom autocontrole. E isso você desenvolve com estratégias, como algumas que eu te contei aqui, mas algumas vezes você precisa também de terapia. Terapia pode te ajudar nesse aspecto também. Então, tudo isso que eu falei aqui para vocês são hábitos, são coisas, características que as pessoas que conseguem emagrecer desenvolveram e hoje, magras já, elas conseguem ter isso daqui. Não é uma coisa que desenvolve de uma hora para outra, não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível e que se você tiver essas características aqui, você com certeza vai ter uma facilidade maior de emagrecimento. Beleza? E se você não tem essas características, não tem problema, você pode desenvolver. Você às vezes só vai precisar de alguém para te ajudar. E é isso que eu faço também na minha consultoria online. Se você quer meu acompanhamento de dieta, treino e suporte para você aprender isso, é só clicar no link aqui embaixo que você vai falar comigo, saber como é que funciona a consultoria e entrar para o meu time se fizer sentido para você. Beleza? O link do Vini Macros eu vou deixar aqui embaixo também, que é justamente para você fazer os seus primeiros cálculos e descobrir quanto que você precisa
de calorias, né, no seu dia, para você começar. E eu espero de verdade que essa aula tenha ajudado você. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para mais conteúdos de emagrecimento e de definição. E eu te vejo no próximo vídeo.